Aula 7, certo? Cálculo 2, pessoal. Vamos lá, né? Olha só, espero que vocês estejam realizando de forma tranquila, né, pessoal, a lista de exercícios, né? Resolvendo as questões seria um fato assim bacana, né? Até que a gente possa realizar a nossa live com tranquilidade e resolver toda a lista de exercícios, que é o nosso objetivo. Olha só, pessoal, então, na aula 7, eu vou efetuar, continuando ainda com as potências trigonométricas, efetuando algumas substituições inversas, certo? Vejam só, em relação a essa questão aqui, ó, vocês podem parar o vídeo e tentarem resolver a questão. Se vocês resolverem assim com facilidade, isso é bom, né? Isso prova que vocês estão estudando, né? Mas vejam só, de início, tá certo? Eu pontuo, então, esse exercício aqui, ó. Vamos resolver essa integral. Aqui, a bem da verdade, seria o inverso, né? De cosseno de x menos seno de x, dx. Ou dx dividido por cosseno de x menos seno de x, certo? Para se resolver essa questão, pessoal, a gente tem alguns caminhos, mas eu acho bastante interessante também a gente lembrar das nossas relações trigonométricas. Por exemplo, para esse caso específico, tanto para o cosseno de x mais o seno de x, como cosseno de x menos seno de x, essa relação, pessoal, no caso aqui específico, para essa questão, o cosseno de A mais B é muito importante, e também as relações como cosseno de A menos B, seno de A mais B, seno de A menos B, a gente vai estar sempre utilizando para resolver algumas questões importantes, inclusive, né, de integral. Mas vejam só, aqui, pessoal, repara, só recordando, né, porque isso aí vocês já sabem de cor salteado, né, o cosseno de A mais B, cosseno A vezes o cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Isso aqui a gente já sabe. Mas vejam só, há um detalhe aqui, pessoal. Se eu chamo o meu A de x e o meu B de π sobre 4, o π sobre 4 aqui, 45 graus. Vejam, pessoal, o fato do cosseno de π sobre 4 ser igual ao seno de π sobre 4, no caso, o cosseno de 45 graus ser igual ao seno de 45 graus, que é igual a raiz de 2 sobre 2, isso ajuda em muito a gente resolver essa questão. Porque, vejam só, eu estou chamando o meu A de x, o meu B de π sobre 4, então eu teria, ó, cosseno de x, cosseno de B, ó, π sobre 4, menos seno de A, seno de x, certo? Vezes o seno de B, ó, que é π sobre 4. Então, eu teria o cosseno de x mais π sobre 4, seria cosseno de x, cosseno de π sobre 4, menos seno de x, seno de π sobre 4. Muito bem. Então, vejam só. Então, eu vou ter aqui o cosseno de x mais π sobre 4, seria, pessoal, ó, o cosseno de x, o cosseno de 45 graus, ó, raiz de 2 sobre 2, menos o seno de x, ó, raiz de 2 sobre 2. Então, vejam, para essas espécies de questão, olha a importância de você entender a relação do cosseno de A mais B, e também o fato de que muitas vezes a gente vai usar essa sutileza de que o cosseno de π sobre 4 é igual ao seno de π sobre 4. Isso ajuda bastante na resolução de algumas integrais trigonométricas, certo? Então, vejam só, pessoal, a gente vai ter então, ó, o cosseno de x mais π sobre 4 vai ser igual, colocando raiz de 2 em evidência, raiz de 2 sobre 2, né? Em evidência, raiz de 2 sobre 2 vezes, ó, o cosseno de x menos o seno de x, ok? Eu estou colocando raiz de 2 sobre 2 em evidência, né? Então, veja, ó, aparece cosseno de x menos seno de x, ó, exatamente o termo do denominador da minha integral, certo? Isso é muito importante, né? Então, veja, ó, eu vou isolar esse termo aqui. Ficaríamos, então, com cosseno de x menos o seno de x, pessoal, vai ser igual a... Vejam só, o raiz de 2 sobre 2, eu vou passar para o outro lado. Então, eu passo como 2 sobre raiz de 2. 2 sobre raiz de 2, né? Passo o inverso disso aqui. Mais 2 dividido por raiz de 2, vejam aí, ó, 2 dividido por raiz de 2, ó, é 2 raiz de 2 sobre 2, né? Ou seja, é raiz de 2. Ok? Vocês podem conferir isso aí, certo? Então, ó,
passando raiz de 2 sobre 2, para o outro lado, né, 2 dividido por raiz de 2, dá só raiz de 2, certo? Vezes o cosseno de x mais π sobre 4, ok? Vejam só, pessoal, essa relação aqui, ela é muito interessante, porque, a bem da verdade, nós convertemos uma diferença, de cosseno menos um seno, eu consigo escrever apenas como um cosseno. Fantástico, né? Seria o cosseno de x mais uma constante. No caso aqui, essa constante π sobre 4, certo? Então, vamos escrever assim, pessoal, então, certo? Tem-se, né? Vamos ver aqui, tem-se. Vamos lá, vejam só, a integral de dx sobre cosseno de x menos o seno de x seria a integral de dx dividido por, mas só que cosseno de x menos seno de x, é raiz de 2 vezes o cosseno de x mais π sobre 4. Olha a beleza, da questão, certo? Aí vejam só, por outro lado, essa expressão aqui, pessoal, tirando o raiz de 2 do denominador, ficaria 1 sobre raiz de 2, vezes, dx sobre o cosseno de x mais π sobre 4, né? Muito bem. Por outro lado, pessoal, fazendo essa substituição, u igual a x mais π sobre 4, então du vai ser igual a dx, né? Repara, essa substituição aqui, ela só ficou tranquila, o du ser igual a dx, porque a gente tem uma constante, né? Quando a gente for derivar o x, dx, e o π sobre 4, 0, ok? Muito bem, quando eu faço isso aqui, pessoal, a gente vai ter, colocando aqui então, a gente vai ter integral de dx sobre cosseno de x menos o seno de x, vai ser igual a, 1 sobre raiz de 2 é raiz de 2 sobre 2, já colocando direto, certo? Vezes, du sobre o cosseno de u, né? Tá certo? Porque x mais π sobre 4 a gente está chamando de u. Ora, mas 1 sobre o cosseno é a secante, né? Então, eu vou colocando aqui, pessoal, vai ficar, raiz de 2 sobre 2, vezes a integral, da secante, né? Ok? Secante de u du, ok? Exatamente o inverso do cosseno de u, secante de u. Ok, essa integral aqui, meus amigos, isso é uma integral clássica, né? Logaritmo neperiano da própria função, mas a tangente de u. Isso aí a gente já estudou muito, né? A gente já viu muito, né? Então, a bem da verdade, pessoal, seria raiz de 2 sobre 2 vezes, certo? Olha lá, logaritmo neperiano, se quiser colocar o parêntese, tudo bem, certo? Ou não, eu vou tirar, tá bom? Eu já vou colocar o valor dessa integral, então, né? Logaritmo neperiano, certo? Do módulo, conforme a gente já sabe, da própria função, que é a secante de u, mais a tangente de u, né? E não esquecendo aqui, né, pessoal, mais c, ok? Mais c, ok? É tudo isso aqui, mais c, certo? Então, repara, pessoal, aqui a resposta já está de excelente tamanho. Não esqueçam que o nosso u, certo? É x mais π sobre 4, certo? Aqui, tanto a secante de u, quanto a tangente de u. Então, a gente teria, só explicitando tudo então, né, raiz de 2 sobre 2, vezes o logaritmo neperiano do módulo da secante, pessoal, de x mais π sobre 4, ok? Mais a tangente de x mais π sobre 4, não é isso? Para deixar tudo, módulo disso, né? O módulo disso, ok? Logaritmo neperiano desse módulo, ok? Tudo isso aqui, mais c, ok? Pronto, resposta clássica. Essa daqui já em u, já estaria de excelente tamanho, já que nós definimos o u como sendo x mais π sobre 4. Olha só, para aqueles que estiverem, que não estiverem recordando, né, que a integral da secante de u, é logaritmo neperiano, do modo da secante de u mais a tangente de u, é facílimo obter essa integral, né, aqui,
Já que, pessoal, aqui, ó, quando a gente tem o cosseno de U aqui, ó, certo? Ele está no denominador, basta a gente multiplicar essa integral du sobre cosseno de U por cosseno de U, tanto no denominador como no numerador, certo? Então, o denominador vai ficar com cosseno ao quadrado de U, que é 1 menos seno ao quadrado de U, e lá no numerador, cosseno de U du, né? Então, basta chamar seno de U de um certo K, e aí a gente resolve através de frações parciais essa integral. Então, ela é uma integral tranquila, não é isso? Ela é uma integral tranquila. Muito bem, pessoal, muito bem. Vejam só. Quando a gente, pessoal, a gente resolve essa questão, a gente pode passar para outras questões, e é isso que a gente vai fazer, tá certo? Ok. Pessoal, então, seguindo, né, nossa segunda questão, olha só, agora eu acho que para essa daqui, de certa forma, vocês não terão dificuldade em resolver essa questão, essa integral da raiz de 1 menos x ao quadrado dx, certo? Aqui, pessoal, o objetivo é a gente poder sentir também a questão e a gente analisar com sutileza, né, todos os caminhos que essa questão envolve, certo? Porque, vejam só, eu digo então, encontre o valor da raiz de 1 menos x ao quadrado dx. Vejam só, com a substituição x igual a seno de y, ou x igual a seno de θ, né? Eu chamei de y, certo? Vejam só, porque eu fazendo isso, pessoal, eu fico com 1 menos seno ao quadrado de y, é o cosseno ao quadrado de y, né? Ok? Então, assim, eu consigo extrair a raiz quadrada, o meu dx está em função do cosseno, então a chance de eu resolver essa questão é muito grande, não é isso? Mas vejam só, eu vou fazer o seguinte, vamos colocar assim, ó, então, teremos, vejam só, veja a sutileza, ó, eu quero a integral da raiz de 1 menos x ao quadrado, ó, dx, certo? Muito bem. Mas, vamos colocar aqui para cima, pessoal. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu acho melhor a gente já pontuar ela aqui, ó, igual a integral da raiz de... Como eu fiz a substituição chamando x de seno de y, então ficaria, ó, 1 menos seno ao quadrado de y, né? Porque, veja, ó, como x é o seno de y, fica seno de y ao quadrado. E eu já havia dito a vocês, ó, quando a função estiver elevada a um expoente, o expoente vai parar a função. Isso é muito sutil, isso é muito importante. Tem que ter todo cuidado aqui, né, pessoal? Ó, esse expoente 2 aqui, pessoal, é o fato exatamente, ó, do x estar elevado ao quadrado. Ó, como o x é o seno de y, é toda a minha função elevada ao expoente, que no caso 2. Ó, vejam para onde é que o expoente veio, ó, para a função, e não para a incógnita. Isso é muito sutil, mas a gente já tinha visto isso aí. Muito bem. Dx, ó, o dx, se o x é seno de y, o meu dx é cosseno de y dy. Ok? Então, eu vou substituir aqui, ó, cosseno de y dy. Muito bem. Vejam só, pessoal, o que é que a gente vai ter aqui, ó. Vamos fazer, ó. A gente vai ter integral de 1 menos x ao quadrado dx, seria, pessoal, então, integral da raiz de, ó, mais 1 menos seno ao quadrado, pessoal, de y, é o cosseno ao quadrado de y, né? Essa relação está muito tranquila para a gente, né? Então, ó, raiz do cosseno ao quadrado de y, vezes o cosseno de y, dy, certo? Vejam só, ok, integral de aqui é que vem a sutileza, aí é que vem a sutileza, porque, vejam só, a raiz do cosseno ao quadrado de y, tem que ter todo cuidado, pessoal, como ele está ao quadrado, para você não cortar e tal, porque acontecem sutilezas aí, né? A gente já tinha visto, pessoal, eu vou até colocar aqui ao lado, ó, pessoal, das nossas propriedades modulares, eu vou, só para recordar a vocês, ó, o módulo de A, pessoal, é a raiz de A ao quadrado, não é isso? Ou raiz de A ao quadrado é igual a módulo de A, ó, se A é maior ou igual a zero, e menos A, se A é menor do que zero. Meu amigo, a gente já sabe disso, desde a barriga da mãe, né? A gente já sabe, certo? Mas só que essa sutileza, pessoal, aplicada nas funções trigonométricas, faz todo sentido, né? Porque, vejam, bem da verdade, é o que a gente tem aqui, ó, é a raiz de um termo, que é o cosseno de y ao quadrado. É a mesma coisa aqui, ó, raiz de A ao quadrado,
certo? Então, isso daqui, de início, não é cosseno de y, não é? É o módulo do cosseno de y, concordam? Então, está aqui, ó, módulo do cosseno de y vezes o cosseno de y, dy. Muito bem. Então, vejam, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, porque o módulo do cosseno, pessoal, olha só, o módulo do cosseno de y pessoal, cosseno de y, certo? Se cosseno de y for maior ou igual a zero, concordam? E para que o cosseno de y seja maior ou igual a zero, seja positivo, então o cosseno tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Isso aí a gente já sabe, né? Ó, olha só, colocando aqui, pessoal, círculo trigonométrico, olha só, aqui, ó, entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Onde é que está o cosseno, ó? Ok? Cosseno. Ok? Então, ó, nesse intervalo aqui, certo? Ele é positivo, entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Muito bem, muito bem. Então, eu vou até colocar aqui, pessoal, ó, deixa eu ver se dá para eu colocar aqui, menos π sobre 2 e π sobre 2. Ok, pessoal? Ok? Ó, como a bem da verdade a gente está lidando aqui, pessoal, com y, é melhor que a gente chame de y, né? O arco aqui está sendo y, certo? Ok, do mesmo jeito, pessoal, você terá o menos cosseno de y, certo? Será, se cosseno de y for menor do que zero. E o cosseno de y, pessoal, será menor do que zero, nesse outro lado aqui, no caso, no segundo e terceiro quadrantes, se o cosseno tiver entre π sobre 2 e 3π sobre 2, que é menos π sobre 2, a mesma coisa, mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui, ó, ele tem que estar entre π sobre 2 e 3π sobre 2. Pessoal, isso aqui faz toda a diferença, certo? Faz toda a diferença, porque quando eu vier agora, resolvendo a questão, ó, aí eu digo, ó, a integral da raiz de 1 menos x ao quadrado dx é a integral da raiz do cosseno ao quadrado de y, cosseno de y dy. Se o meu x for o seno de y, tudo bem, até aqui está tranquilo. Porém, ó, a raiz do cosseno ao quadrado de y, a questão não disse nada, né? Ela deveria ter dito, tá? É primeiro quadrante, é segundo, é terceiro, é quarto, para você ter a ideia, tá certo? Se esse cosseno é positivo ou negativo. Eu falo isso, pessoal, porque muitas vezes ó, essa questão aqui, ela teria que ser mais específica e dizer onde é que teu arco está, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Então, vejam só. Como eu tenho aqui a raiz do cosseno ao quadrado de y, é o módulo do cosseno de y, então veja só. Então, eu teria, ó, a integral do módulo cosseno de y vezes o cosseno de y dy seria a integral do cosseno de y vezes o cosseno de y dy. Vejam só, eu estou tirando o módulo e deixando o cosseno de y positivo. Isso aqui, pessoal, só vai acontecer, ó, se o meu y estiver, eu vou até colocar assim, vamos colocar assim, pessoal, vamos colocar assim, certo? Y, certo? Entre menos π sobre 2 e π sobre 2, está aqui conforme a gente fez com o módulo do cosseno de y, fica bem mais claro, preciso para a gente resolver a questão. Então vejam, tem sutileza aí, Se esse arco não estivesse entre menos π sobre 2 e π sobre 2, ao contrário, tivesse entre π sobre 2 e 3π sobre 2, você teria que colocar aqui menos cosseno de y. Alteraria a questão. Então vejam aí, eu falo isso para quem parou aí o vídeo e foi resolver, vejam que a questão ela tem sutilezas. Certo? Então, a raiz do cosseno ao quadrado de y não é cosseno de y. Não é cosseno de y. É cosseno de y ou menos cosseno de y. É cosseno de y. É cosseno de y no quarto e primeiro quadrantes e é menos cosseno de y no segundo e terceiro quadrantes. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, vejam só, eu estou considerando aqui cosseno de y, mas para que eu considerasse módulo do cosseno de y, eu fui lá e garanti. Isso vai acontecer se y estiver entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Fantástico, fantástico, né? Então, vejam, ó, se isso acontecer, então a integral da raiz de 1 menos x ao quadrado dx é a integral cosseno de y vezes cosseno de y, ó, cosseno ao quadrado de y dy. Isso daqui, meu amiguinho, a gente fez demais. A gente já sabe
né? Mas só recordando aí a vocês, ó, o cosseno ao quadrado de y é 1 mais cosseno de 2y sobre 2. Isso aí eu sei que você já sabe, mas só para recordar. Então, a gente vai ter isso aqui sendo a integral de 1 mais cosseno de 2y sobre 2. Eu vou colocar aqui o parêntese, pessoal, apenas para recordar a vocês que o cosseno ao quadrado de y é toda essa expressão, ok? Muito bem. Quando a gente faz isso, ó, vejam que essa expressão ela se desmembra em duas, né? A gente vai ter, pessoal, ó, a dy sobre 2, não é isso? Ó, porque é o 1 dy sobre 2, e mais, né? Mais, já que é uma soma, ó, cosseno de 2y sobre 2 dy, né? Ok? Vejam que o 2, ele tanto divide 1, como o cosseno de 2y, certo? A gente resolvendo aqui, pessoal, ó, a integral de dy fica y sobre 2, certo? Muito bem, muito bem. Vejam aqui, ó, para a gente resolver a integral do cosseno de 2y é o seno de 2y sobre 2, porque eu devo derivar essa função para obter cosseno de 2y. Seno de 2y sobre 2, a derivada de seno de 2y é 2 cosseno de 2y. Como está dividido por 2, a gente cancela os 2, sobra só cosseno de 2y. Então está correto, está correto. Então vejam só, eu já vou colocar direto, pessoal, certo? Vejam só, eu tenho um 2 dividindo aqui, ó. A integral do cosseno de 2y dy é seno de 2y dividido por 2. Ó. Mas como está dividido por 2, ó, ficaria seno de 2y sobre 4. Não é isso? Ok, mais uma constante. Tudo bem, certo? Só que, pessoal, o seno de 2y é 2 seno y, cosseno y. Isso aí também a gente já sabe muito. Então ficaria assim, ó, y sobre 2 mais 2 vezes seno y, cosseno y, pessoal, sobre 4 mais c. Vejam só, esse 2 aqui dá para a gente cancelar com 4, e a gente vai ter, ó, y sobre 2 mais seno de y, cosseno y sobre 2 mais c. Eu vou colocar aqui um asterisco, pessoal. Vejam então, que, a bem da verdade, a gente não quer em y, né, nossas respostas. Nós havíamos feito uma transformação aqui, ó, a gente chamou o x de seno de y, certo? Então, é preciso que a gente substitua. Onde tem y, pessoal, a gente coloque aqui, ó, o arco cujo seno é x, o seno de y é x, e o cosseno de y a gente precisa, já que ele é positivo, certo? A gente precisa colocá-lo, né, pessoal? Que seria a raiz de 1 menos x ao quadrado. Né? Eu vou trazer para cá, tá, pessoal? Vamos finalizar ela aqui, certo? Olhem só. Eu vou colocar lá, ó, a bem da verdade, a gente quer essa integral aqui, né? Ó, raiz de 1 menos x ao quadrado dx, certo? Ela seria, pessoal, ó, y sobre 2, mais seno de y, cosseno de y. Veja a sutileza, pessoal. Ó, já que é tudo isso aqui, ó, sobre 2. Concordam? Né? Olha lá, y sobre 2, seno y, cosseno y sobre 2. Então, y mais seno y, cosseno y, ok? Dividido por 2, né? Ok? Mais c, certo? Aí aqui, pessoal, ó, eu vou só colocar assim, ó. Porém, x foi o seno de y, ok? Se x, pessoal, nessa substituição aqui é o seno de y, então y é o arco, concordam? Cujo seno é x, ou o arco do seno de x. Desculpa, o arco do seno de x, ok? Muito bem. Quando a gente faz isso aqui, pessoal, outra sutileza, ó. Vejam que o seno de y já está dito, ó, é x, certo? Só está faltando agora, ó, a gente encontrar o termo do cosseno de y, certo? Mas, pessoal, vejam aí, certo? O cosseno de y, pessoal, é a raiz de 1 menos o seno ao quadrado de y, certo? Não é isso? Porque seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Eu passo o seno ao quadrado para o outro lado, ó, fica 1 menos seno ao quadrado, ó, mas o cosseno ao quadrado aqui eu tenho que tirar a raiz. E vejam também que o cosseno de y nós consideramos positivo
nesse intervalo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, o cosseno é essa raiz positiva, certo? Então, vejam aqui, pessoal, vejam aqui, que o cosseno de y vai ser a raiz de 1 menos x ao quadrado, porque o seno de y é x. Como ele está ao quadrado, é x ao quadrado, ok? Então, eu vou colocar aqui, pessoal, finalmente, né? Finalmente, a integral da raiz de 1 menos x ao quadrado dx, pessoal, é igual. Vamos lá. Ó, quem é y? X. Oh, desculpa. Quem é y? X é que é o seno de y. X é o seno de... Então, y é o arco seno de x. Ok? Então, vai ficar assim, pessoal. Arco seno de x. Ok? Aí, ó, mais seno de y. Ok, ó. Na substituição, seno de y é x. Certo? Então, vou colocar aqui, ó, x vezes, ó, cosseno de y. Ó, o cosseno de y está aqui, ó, raiz de 1 menos x ao quadrado. Tudo isso aqui, né, pessoal? Ó, tudo isso aqui sobre 2. Não esqueçam da constante, ó, mais c. Olha a beleza da questão, pessoal. Olha a beleza da questão. Está resolvida, certo? Vejam só. Vocês em casa, se quiserem fazer, eu fiz a substituição x igual a seno de y, certo? Vejam então que se vocês fizerem a substituição x igual a cosseno de y, vocês têm que resolver a questão modelando o fato de que raiz de seno ao quadrado de y é um módulo do seno de y. Vejam que se eu chamei o x de seno de y, vejam, ó, eu cheguei na expressão raiz de cosseno ao quadrado de y. Se eu fizer x igual a cosseno de y, que eu também posso fazer, aí seria um excelente exercício para vocês fazerem em casa. Fazer agora o x sendo o cosseno de y. Vejam que as respostas não vão bater. Não vai ser a mesma coisa, porque a gente está lidando com áreas diferentes dos quadrantes. Fantástica a questão. Fantástica, certo? Porque se você chamar o x de cosseno de y, pessoal, aqui você vai obter a raiz de seno ao quadrado de y, que seria o módulo do seno de y. E o seno de y, pessoal, ele é positivo entre 0 e π. Completamente diferente, ó, de menos π sobre 2 e π sobre 2, no caso do cosseno de y. Olha que questão fantástica, certo? Então, eu pontuo isso, pessoal, apenas para vocês sentirem e enxergarem a importância dos sinais nas funções trigonométricas, né? Eu sei que vocês sabem disso, mas é fundamental, né? É fundamental. Mas é isso aí, pessoal. Vamos fazer outras questões, certo? Vamos fazer outras questões. Ok, pessoal. Vamos então para a terceira questão. Aí vocês já estão dominando o assunto, ainda bem. Benza a Deus, né? Benza a Deus. Olha só, para essa integral aqui, pessoal, a integral de dx sobre raiz de x ao quadrado mais 1 ao cubo, eu pontuo essa questão, pessoal, para a gente enxergar novamente a importância das relações trigonométricas, né? Porque, teoricamente, essa questão está muito interessante, certo? Mas vejam, do simples fato, pessoal, de eu saber que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 da nossa relação fundamental, a gente pode obter, se nós dividirmos todos os termos por cosseno ao quadrado de x, ó, dividindo esse termo por cosseno ao quadrado de x, a gente obtém a tangente ao quadrado. Dividindo a cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado, ó, 1. E 1 dividido pelo cosseno ao quadrado de x é 1 dividido pelo cosseno elevado ao quadrado, ou seja, é a secante ao quadrado de x. Então, recordando dessa outra importantíssima relação, pessoal, tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Deste fato, vejam só, eu fiz a seguinte substituição. Eu chamei x de tangente de θ. Por quê, pessoal? Ó, se eu tenho o termo x ao quadrado mais 1, se o x for a tangente, eu vou ter tangente ao quadrado mais 1, ó, mas tangente ao quadrado de θ mais 1 é secante ao quadrado de θ. Eu já consigo fazer essa conversão, não é? Muito bem, muito bem. Então, vejam só, pessoal, vejam só. Pessoal, detalhe interessante é que quando a gente faz a derivada aqui, ó, dx, veja, a gente tem que derivar em relação a θ, né? A derivada
da tangente de θ, conforme você já sabe, é 1 sobre o cosseno ao quadrado de θ, ou seja, é a secante ao quadrado de θ. Não é isso? De θ. Isso aqui também é fácil de obter, ok? Muito bem. Então, a gente vai ter, pessoal, substituindo então, ó, seria dx sobre a raiz, pessoal, de x ao quadrado mais 1 ao cubo. Não é isso? Dx, né? Muito bem. 1 sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 ao cubo. Muito bem. Fazendo as substituições, ó, veja que o nosso dx foi secante ao quadrado de θ, dθ. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí, certo? Já que o nosso x foi a tangente de θ. Então, a gente vai ter, pessoal, ó, raiz quadrada. O nosso x é a tangente de θ, então fica ó, a função ao quadrado, né? Tangente ao quadrado de θ, mais 1 ó, ao cubo. Pronto. Substituímos x e dx, respectivamente, por tangente de θ e secante ao quadrado de θ dθ, certo? Muito bem. Então, a gente vai ter, pessoal, olha só, integral da secante ao quadrado de θ dθ, certo? Sobre raiz de, ok, mas tangente ao quadrado mais 1 é a secante ao quadrado de θ, certo? Ok? Essa expressão aqui, ó, a gente já viu aqui. Muito bem. Só que ela, pessoal, está elevada ó, ao cubo. Muito bem, muito bem. E aqui, pessoal, olhem só a importância do que eu havia dito para vocês. Quando você tem a função, aqui explicitamente, ó, a função elevada a um expoente ó, incógnita, ou seja, secante ao quadrado de θ, ou seja, é a mesma coisa. A função secante de θ elevado ao expoente, que no caso é 2. Olha a sutileza da questão, né? Então, vejam só, acho que vai dar para a gente resolvendo aqui, pessoal, nessa linha. Vamos tentar. O que eu digo para vocês é o seguinte, ó, você teria integral da secante ao quadrado de θ dθ, certo, pessoal? Sobre, certo? Vejam só, a raiz quadrada, certo? Ó, da secante, certo? De θ ao quadrado, certo? Isso tudo aqui, ó, pessoal, é elevado ao cubo. Ok? Olha a sutileza, certo? Aqui, pessoal, dois caminhos. Ou a gente deixa o padrão, todo mundo elevado aos seus expoentes, ó, porque quando a gente tem uma função ou um termo elevado a um expoente, tudo isso é elevado ao outro expoente, não é isso? Ou seja, você conserva a base e multiplica os expoentes. Só que esse aqui por fora, ó, a raiz quadrada também é um expoente. Olha a beleza da questão. Ou seja, ó, o que você quiser aqui vai dar certo. Se você quiser passar o 2 para o outro lado, deixar... Em suma, isso aqui vai dar secante de θ ao cubo, não é? Conforme aí vocês já viram. Porque a raiz quadrada é tudo isso aqui elevado a meio, certo? Então ficaria assim, tudo bem, vamos lá. Ficaria assim, ó, secante ao quadrado de θ dθ, certo? Sobre, pessoal, secante de θ, ó, elevado a 6, porque, ó, é 2 vezes 3, 6. Mas veja, ó, que a raiz, ó, é elevada a meio. Não é isso? A raiz aqui, ó, é tudo isso aqui elevado a meio. Veja, ó, que 6 dividido por 2 dá esse 3 aqui, ó, porque, a bem da verdade, a gente está cortando esse 2 do expoente com a raiz. Também pode ser pensado dessa forma, tá bom? Ok? Não tem problema. Muito bem, pessoal. Então, a gente vai ter, ó, integral da secante ao quadrado de θ dθ sobre a secante de θ, olha só, elevado a 3, ó, porque é 6 dividido por 2. Ok? Muito bem, ó, como está elevado a 3, eu elevo na função, né? Então ficaria, ó, secante ao quadrado de θ dθ sobre a secante ao cubo, né, pessoal? Ó, quando é que vem o cubo? Ó, vem para a função dθ. Belíssimo. Oh, desculpa, não tem o dθ. O dθ é no numerador, pessoal. Beleza.
Muito bem. Então, ó, como eu tenho secante ao quadrado de θ dividido por secante ao cubo de θ, aqui, pessoal, dá para a gente cancelar. Aqui vamos cancelar, ó, secante ao quadrado com esse daqui, ó, com esse 3 aqui. A bem da verdade, só vai ficar sobrando uma secante de θ. Não é isso? Muito bem, certo? Então, a gente vai ficar assim, ó dθ sobre a secante de θ, não é isso? Já que a secante é ao cubo de θ, a secante é ao quadrado de θ vezes a secante de θ. Ok, certo? Só que a secante de θ é 1 sobre o cosseno de θ, certo? Então ficaria assim, ó, integral de dθ, 1 sobre o cosseno de θ. Ora essa, pessoal. Então, ó, a bem da verdade, toda essa expressão aqui, integral de secante ao quadrado de θ dθ, dividido pela raiz da tangente ao quadrado de θ mais 1 elevado ao cubo, tudo isso se converte ao cosseno de θ. Tudo isso, certo? Foi o que a gente provou. Ok, mas vejam só, pessoal, essa integral aqui, pessoal, ela está muito tranquila, porque a integral do cosseno de θ é seno de θ, certo? Então, eu vou levar para cá, pessoal. Olha só, vou colocar aqui, tá bom? Assim, ó, desta forma, certo, pessoal? Integral do cosseno de θ é igual a seno de θ, não é isso? Muito bem. Não esqueçam, né, pessoal, mais C. Muito bem. Vejam também, pessoal, que o nosso θ aqui, ó, o nosso θ daqui, certo? Ele se originou dessa substituição, x igual a tangente de θ. Então aqui, ó, o θ será arco tangente x, ok? Arco tangente x. Então assim, ó, a gente vai ter então, ó, a integral do cosseno de θ sendo seno, aí, ó, a gente abre lá o arco tangente de x, ó, mais c, porque arco tangente x aqui é exatamente θ. Ok, pessoal? Tá aí, ó, tá resolvida a questão, pessoal. Então, a integral de dx sobre raiz de x ao quadrado mais 1 ao cubo é o seno do arco tangente de x mais uma constante. Fantástico, né, pessoal? Questão, eu acho que vocês devem ter conseguido fazer, certo? Vamos seguindo, pessoal, vamos seguindo. Olhem só, vamos resolver uma quarta questão para a gente falar de uma substituição que eu acho muito importante e que ajuda bastante a gente resolver integrais envolvendo funções trigonométricas, certo? Então, assim, vejam só, pessoal, se vocês puderem parar o vídeo, tá certo? Eu já fiz aqui um desenvolvimento, tipo assim, já para vocês terem uma ideia melhor, e já, a bem da verdade, a questão, pessoal, eu pontuei como uma questão 4, para a gente resolver essa integral, a integral de dx sobre seno de x mais 2. Olha a sutileza. Se vocês conseguirem resolver essa integral tranquilamente, tudo bem. Mas eu acho essa integral, pessoal, bastante interessante, e questões que envolvem somas de seno e cosseno, tangentes, né, com uma constante, são muito interessantes, certo? Porque, ó, vejam só, pessoal, vamos lá. Se quiserem parar o vídeo e resolver a questão, seria fantástico, tá certo? Tentar resolver. O que eu fiz aqui foi só um desmembramento, eu vou explicar passo a passo com vocês, tipo para a gente já dar um andamento melhor para a questão, certo? Então, vejam só, a bem da verdade, eu quero a integral de dx sobre o seno de x mais 2, ou seja, eu quero a integral do inverso do seno de x mais 2 dx, certo? Olha só recordando, eu sei que vocês já sabem, mas fica aqui como um alento, né? Ok? Para vocês, né, irem lá na memória e resgatar isso aí, né? Ok, ó, a tangente de A mais B, pessoal, então tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente A vezes a tangente de B. Reparem, ó, que eu estou chamando, se eu chamar o B de A, certo? Vai ficar A mais A, ó, 2A. O que eu fiz aqui, a bem da verdade, foi só chamar o B de A também, ou seja, B igual a A, certo? Então, a tangente de 2A, certo? Então, onde tinha B, eu coloco A, né? Fica tangente de A, onde tinha B, ó, tangente de A,
1 menos tangente de A vezes a tangente de A. Ok, ó, tangente de A mais tangente de A, 2 vezes a tangente de A, no numerador. E embaixo, ó, 1 menos tangente de A vezes tangente de A, dá tangente de A ao quadrado, a função tangente de A ao quadrado, mas veja que o expoente vem para a função, né? Então, a tangente ao quadrado de A. Conforme a gente já estudou isso aí. A gente já viu isso muito, né? Ok, pessoal, a transformação a ser feita aqui, vejam só, é chamar o 2A, pessoal, de qualquer letra, eu estou chamando de X, tudo bem, certo? Mas vejam só, ao chamar 2A de X, pessoal, e Y de tangente de A, vejam aí, então, que onde tem 2A, certo? Eu estou chamando de X, né? Então ficaria tangente de X, ok? Ok. Tangente de A, eu estou chamando de Y, né? Vejam aqui, pessoal, ó, vejam aqui, se eu faço isso, se Y é a tangente de A, então onde tem tangente de A, eu coloco Y. Então fica ó, 2Y, 1 menos Y ao quadrado. Aqui está bem tranquilo, né? Certo? Só que não esqueçam que como aqui, ó, 2A é igual a X, aqui, ó, então o A é X sobre 2, né? Ok? Então, o y é a tangente de x sobre 2, ok? Porque o a é x sobre 2. Quer dizer, esse início de ter definido 2a como sendo x, a é x sobre 2, como y é a tangente de a, então y é a tangente de x sobre 2, né? Quer dizer, essas relações aqui são muito importantes, certo? Muito bem, então eu vou ter, pessoal, que a tangente de x é 2y sobre 1 menos y ao quadrado. Muito bem, após essa transformação. Mas vejam, pessoal, a tangente de x, que é 2y sobre 1 menos y ao quadrado, eu posso escrevê-la como seno de x sobre cosseno de x. Ok? Então, seno de x sobre cosseno de x, ó, é 2y sobre 1 menos y ao quadrado. Ok, correto. Né? Não alterou nada essa minha equação. Mas, pessoal, por outro lado, veja que 1 mais tangente ao quadrado de x é a secante ao quadrado de x. Da questão anterior a gente viu isso aí. Não foi? Só recordando, né? Muito bem. Desse fato, ó, de que 1 mais tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado de x, vejam a sutileza. A tangente de x é 2y sobre 1 menos y ao quadrado. Então, eu coloco aqui, ó, onde tinha tangente de x, eu coloquei 2y, 1 menos y ao quadrado, né? Igual a secante ao quadrado, mas a secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Ok, está aqui. Muito bem, pessoal. Quando eu faço isso, ó, elevo o numerador ao quadrado, 2y ao quadrado, e elevo o denominador ao quadrado, ó, 1 menos y ao quadrado. Está aqui. Esse denominador, pessoal, como só tem ele, eu estou só resolvendo a parte esquerda, ele vai ser o MMC. 1 menos y ao quadrado. Ó. Divido por 1, multiplico por 1, ele aparece aqui, ó, 1 menos y ao quadrado, mais 2y ao quadrado, tudo isso, ó, dividido, só tem esse denominador, não é? Ou seja, diferente de 1, né? Ele é o MMC, né? 1 menos y ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Ok, pessoal, ó, 1 menos y ao quadrado está bem tranquilo, ó, quadrado do primeiro 1, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2y ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, y ao quadrado dá y à quarta. Mas, ó, 2y ao quadrado é 4y ao quadrado, está aqui. 4y menos 2y dá mais. Então, a bem da verdade, a expressão fica 1 mais 2y ao quadrado mais y à quarta. Mas, ó, isso aqui é um, né, polinômiozinho muito tranquilo, y ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Está tranquilo aqui, ó. Eu coloquei 1 mais y ao quadrado, ó, exatamente esse polinômio aqui. Ok? Então, eu vou ter 1 mais y ao quadrado, dividido por 1 menos y ao quadrado. Reparem, pessoal, ó, como os dois expoentes são iguais, então eu posso colocar esse termo dividido por esse, elevado a um único expoente. Não é isso? Que é o 2. 1 mais y ao quadrado sobre 1 menos y ao quadrado, tudo isso é elevado ao mesmo expoente que é o 2. Porém, do outro lado, eu tenho 1, que é a secante ao quadrado, né? 1 sobre o cosseno ao quadrado de x, é 1 sobre o cosseno de x ao quadrado. Ó. Ou seja, eu fico com expoentes iguais, eu posso cancelar. E obtenho, certo? A relação 1 sobre o cosseno de x é 1 mais y ao quadrado sobre 1 menos y ao quadrado. Fantástico! Fantástico, porque como é 1 sobre o cosseno, eu posso obter o cosseno, ó, basta inverter, né? Então, o cosseno de x, ó, só invertendo, ó, é 1 menos y ao quadrado sobre 1 mais y ao quadrado. Meus amiguinhos, quando eu obtenho isso, essa expressão daqui de cosseno de x, vejam só, eu posso voltar para a minha relação
tangente de x, 2y sobre 1 menos y ao quadrado e obter o seno, porque na questão é o que me interessa. A questão está dizendo integral de dx sobre seno de x mais 2. Muito bem, meus amiguinhos. Então, vamos lá. Eu vou apagar essa parte aqui, tá bom? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Como a gente vai precisar dessas relações aqui de cima, eu vou deixar aqui, tá bom? Se criar um retângulo aqui para a gente, tá bom? Olha só, pessoal, eu vou colocar aqui, tá? Ó, continuando aqui, eu vou colocar aqui embaixo, pessoal. Aqui, ó. Continuando, né? Ok? Vamos lá. Desta forma, certo? Cosseno de x é 1 menos y ao quadrado sobre 1 mais y ao quadrado. Isso aqui a gente já obteve, não é isso? Ok. Muito bem. Aí eu digo, pessoal, porém, né? A gente já tinha, ó, que tangente de x era 2y sobre 1 menos y ao quadrado. Então, pessoal, tangente de x, então, seno de x sobre cosseno de x é 2y sobre 1 mais y ao quadrado. Olha a beleza da questão, pessoal, olha a beleza da questão. Então, seno de x, pessoal, ó, é só passar o cosseno de x, né? Ficaria 2y sobre 1 mais y ao quadrado, vezes o cosseno de x. Tudo bem, mas vamos passar para cá, ó. Mas, então ficaria seno de x é 2y sobre 1 mais y ao quadrado. Pessoal, repara, a tangente, que é seno sobre cosseno, é 1 menos, hein? Ok? Eu estava pontuando aqui como 1 mais, né? Ok? Não é isso? 1 menos, hein? Vamos só corrigir. 1 menos. Ok, aqui, ó. 1 menos y ao quadrado. Agora sim, ó, vezes o cosseno de x. Mas o cosseno de x é 1 menos y ao quadrado sobre 1 mais y ao quadrado. Olha, eu vou até colocar aqui entre parênteses para você enxergar que esse valor aqui é o valor do cosseno. Olha só, pessoal, a gente pode cancelar o menos y ao quadrado com menos y ao quadrado e obter, meus amiguinhos, olha o valor de y. Desculpa, o valor do seno de x, né? 2y sobre 1 mais y ao quadrado. Olha só. Então, pessoal, a partir desta transformação, certo? Eu obtenho o valor seno de x, 2y, 1 mais y ao quadrado. E vejam, né, que as transformações eram 2a igual a x e y igual a tangente de a. Ok. Quando a gente faz isso, pessoal, vejam só. Eu vou colocar aqui desse lado, ó. Eu coloquei ali desta forma, não foi? Vamos colocar assim, pessoal. Então, certo? Teremos, né? Teremos. Vejam só, pessoal. Olha a integral aí. De dx sobre o seno de x mais 2. Certo? Vamos lá. Ó, quem será o dx? Ó, igual, né? Quem será o dx? Certo? E seno de x, eu já tenho, ó, é 2y sobre 1 mais y ao quadrado. A questão é saber quem é o dx. Mas vejam, ó, vejam a sutileza. Y, que era tangente de a, y é tangente de x sobre 2. Eu vou colocar aqui, pessoal, ó. Vou colocar aqui, nessa passagem aqui, para vocês não esquecerem, ó. Y é tangente de x sobre 2, certo? Então, ó, x sobre 2 é o arco tangente de y. Olha a beleza da questão, pessoal. Olha a beleza da questão, certo? Então, ó, x é 2 vezes o arco tangente de y. Então, dx, vou até colocar assim, ó, certo? Dx vai ser 2 vezes a derivada, pessoal, do arco tangente de y, certo? dy. Vai ser 2 vezes, pessoal, 1
sobre 1 mais y ao quadrado, dy. Concordam? Olha o valor dela aqui, ó, pessoal. Olha o valor, certo? Será 2 sobre 1 mais y ao quadrado dy. O seu dx. O dx. Certo? Eu já estou deixando assim, pessoal. Tá? Mas aqui ó, vocês podem colocar, vai ser igual, né? A 2 sobre 1 mais y ao quadrado, ó, dy. Concordam? Isso aqui, pessoal, é importante. Pessoal, é importante, certo? Porque eu preciso saber quem é o dx, ó, para fazer a substituição. Então, vem aqui, ó, vamos lá. Quem é o dx, ó, pessoal? Vai ser, vou colocar aqui, ó, 2dy sobre 1 mais y ao quadrado, certo? Ok. Vamos ajeitar aqui esse dy aqui, pessoal. dy, certo? Muito bem. E, ó, seno de x mais 2. O seno de x a gente já sabe, ó, é 2y sobre 1 mais y ao quadrado, ó, mais 2. Mais 2. Olha a beleza, pessoal. A questão deu em beleza. Certo? Então fica, ó, a gente vai ter, pessoal, a integral 2dy sobre 1 mais y ao quadrado, não é isso? Ok? Vamos colocar assim, ó, dividido por, ó, pessoal, 2y mais 2y ao quadrado sobre 1 mais y ao quadrado. Vejam só, pessoal, por que foi? O 2y, porque já estava aqui, né? Ok, ó, o 1 mais y ao quadrado, eu passo, ó, multiplicando, ele é o mínimo, né? Então fica 2 vezes 1, 2, 2 vezes y ao quadrado, 2y ao quadrado, dividido pelo MMC. Isso eu estou resolvendo só o denominador, não é isso? Olha a beleza da questão, pessoal. Então vai ficar, pessoal, ó, integral de 2dy sobre 1 mais y ao quadrado, vezes 1 mais y ao quadrado, sobre, pessoal, a gente pode colocar o 2 em evidência, né? Ok? Vai ficar y ao quadrado mais y mais 1. Concordam? Ok? Eu estou colocando aqui, ó, y ao quadrado mais y mais 1. Eu estou colocando o 2 em evidência porque a gente pode cancelar o 2 e 1 mais y ao quadrado. Olha a beleza da questão, pessoal. A gente, a bem da verdade, vai ter dy sobre y ao quadrado mais y mais 1. Sensacional! Sensacional! Porque ali a gente fez os nossos estudos de fração parcial, e a gente já viu aqui com deltas menores do que zero, a gente consegue resolver essa integral. A gente consegue resolver essa integral. Integral de dy, y ao quadrado mais y mais 1. Certo? A gente tem técnica para resolver. Deixa eu ver, pessoal, se eu consigo colocá-la, pelo menos a integral aqui, a gente resolve lá, tá bom? Ela seria uma coisa assim, né, pessoal? Ó, y mais meio ao quadrado mais 3/4. Vejam aí. Olha só. Y ao quadrado mais y, eu já gero o y mais meio ao quadrado. Porque y mais meio ao quadrado seria y ao quadrado, mais 2 vezes meio vezes y, 2 vezes meio a gente cancela, fica só y ao quadrado mais y, mais meio ao quadrado, é 1/4, mais 1/4. Mas veja, como a constante era 1, eu tenho que subtrair 1 menos 1/4, sobra 3/4, ok? Eu vou colocar aqui, pessoal, deixa eu colocar um asterisco aqui, vamos resolver do outro lado, certo? Que integral incrível, maravilhosa essa integral, né? Eu vou deixar aqui, pessoal, ainda essas relações aí, tá bom? Deixa eu colocar ela aqui, pessoal, só recordando, deixa eu colocar aqui, ó, deste modo, só para a gente recordar, tá? Porque a gente quer a integral de dx seno de x mais 2, ela vai ser a integral de dy sobre y ao quadrado mais y mais 1, certo? E isso daqui a gente já viu que ela é a integral de dy sobre y mais meio ao quadrado mais 3/4. E a gente já viu, pessoal, que a nossa transformação é bem tranquila,
é bem tranquila, né? Porque a gente pega, ó, o termo que está ao quadrado aqui, ó, y mais meio, tá certo? É isso que a gente viu? E a gente deixa esse termo aqui, ó, ao quadrado, ele seria raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, né? Eu vou até colocar aqui, pessoal, para quando você estiver estudando, Ele é, ó, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, né? Basta extrair a raiz quadrada dele e elevar ao quadrado, né? Então, ele seria raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, seria essa constante que está ao quadrado, ó, raiz de 3 sobre 2, vezes o certo K. Não é isso? Foi assim que a gente estudou, não foi? Muito bem, pessoal, muito bem. Então, ó, o nosso dy, pessoal, seria raiz de 3 sobre 2 dk, certo? Vamos ver, bora ver. Eu ainda vou deixar, eu estou deixando aí o retângulo aí, porque pode ser que seja útil para a gente, né? Para a gente não esquecer, tá bom? Muito bem. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Eu vou colocar aqui então, tá? Eu vou colocar aqui então, pessoal. Então, ó, ficaria integral de dx sobre seno de x mais 2, seria integral de dy. Vamos repetir ela aqui? Pessoal, y mais meio ao quadrado mais 3/4, certo? 3/4, né? Muito bem. Então, a gente vai ter, pessoal, integral de dy sobre... Olha só, quando nós fizemos as substituições, o y mais meio foi raiz de 3 sobre 2k, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, raiz de 3 sobre 2k ao quadrado, né? Que é exatamente o y mais meio, certo? Aí, ó, mais o 3/4, certo? Muito bem. Elevando ao quadrado, pessoal, vai aparecer exatamente raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, 3/4, a gente coloca 3/4 em evidência. Ok, ó, mas o dy aqui, meus amiguinhos, o dy a gente já pode substituir, porque o dy foi raiz de 3 sobre 2 dk. Fantástico, fantástico, né? Então, vamos lá. Raiz de 3 sobre 2 dk. Muito bem, pessoal, muito bem. Vamos resolver? Então, vai ficar, ó, eu vou colocar, pessoal, o 3/4 já em evidência, tá? Ficaria assim, ó, raiz de 3 sobre 2 dk, ok? Sobre, ó, 3/4, porque, ó, ficaria 3/4 de k ao quadrado mais 3/4. Mas eu já estou colocando 3/4 em evidência. Então, ficaria k ao quadrado mais 1, ok? Ó, k ao quadrado mais 1, porque eu estou colocando 3/4 em evidência. Muito bem. Vejam aqui, pessoal, ó, constantes. Vamos colocá-la para fora da integral, né? Ficaria raiz de 3 sobre 2, ó, certo? Dividido por 3/4, certo? Vezes, pessoal, a integral de dk sobre k ao quadrado mais 1. Olha aí, pessoal, resolvemos a integral, né? Ok, pessoal. Vamos ver, pessoal, vamos ver. Aqui, ó, a gente vai ter raiz de 3 sobre 2 vezes 4/3, né? Ok? A gente conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, não é isso? Muito bem. Aqui, pessoal, ó, a gente tem que encontrar uma função cuja a derivada seja 1 sobre k ao quadrado mais 1, não é isso? Então, ó, aqui a gente vai ter o arco, o tangente de k, certo? Não esqueçam, né, ó, mais um certo c, certo? Aqui a gente cancelando, ó, 4 pelo 2 dá 2. A gente vai ter, pessoal, 2 raiz de 3 sobre 3, certo? Arco, tangente de K. Vejam só, o K, pessoal, a gente tem que colocar, amigos, em função de Y, certo, pessoal? Vejam aí, pessoal, que o nosso K, ó, Y mais meio é igual a raiz de 3 sobre 2K. Quando 2 passa multiplicando, fica 2y mais 1 dividido por raiz de 3. É o K, certo? Então, é o que eu vou fazer aqui, hein, pessoal? Vamos lá. Vai ficar, pessoal, ó, 2y mais 1 sobre raiz de 3. Esse é o valor de K, mais C. Tudo bem, mas a questão, ela é uma integral, ó, em x, certo? E quem é, pessoal, certo? Vejam aí, o seu y, ó, tangente de x sobre 2. Tangente de x sobre 2. Então, olha a beleza disso, pessoal.
vai ficar o seguinte, pessoal, vai ficar 2 raiz de 3 sobre 3 vezes arco tangente, pessoal. Vamos colocar aqui, pessoal, ó, 2 vezes y, pessoal, que é a tangente de x sobre 2, ó, mais 1, certo? Vamos colocar assim, entre parênteses, que fica melhor, né? Certo? Sobre raiz de 3, ó, pessoal, mais c. Está resolvida a questão. Inacreditável, pessoal. Questão fantástica, né? Questão fantástica. É isso, pessoal. Com essa questão, espero que vocês tenham acertado. A gente termina a nossa aula 7.